Vamos conversar com vocês hoje a questão da Lusitânia. O Império Romano, vocês se lembram que tem toda aquela conotação do Mare Nostrum, do mar Mediterrâneo, quer dizer, o mar romano, mas a Lusitânia faz parte de uma parcela importante na formação histórica, já que o nosso direito que vem de Portugal, o direito brasileiro, tem as origens em Portugal, principalmente na Universidade de Coimbra, fundada pelo rei Dom Dinis em 1288, e toda a tradição histórica desse pensamento formando aí a nossa herança cultural greco-romana e hebraico-cristã. Lembrem que Roma conquista a Grécia na Batalha de Corinto em 146 a.C. e tem como seu principal articulador o cônsul romano Lúcio Múmio, que com 23 mil infantes e 3.500 cavaleiros tomaram a cidade de Corinto e conquistaram a Grécia, levando os deuses gregos para Roma e fazendo toda essa transporte da cultura da nossa civilização, que é hebraico-cristã, também greco-romana. Então, nossa tradição é muito forte nesse sentido. O Brasil, ele se forma a partir de uma herança cultural do pai para o filho. O Império do Brasil, formado em 1822, com a independência, o Dom João VI deixa aqui no Brasil o seu filho Dom Pedro I, que vai ser o articulador da formação da primeira Constituição de 1824 e, posteriormente, a criação das faculdades de Direito em Olinda, no Mosteiro Beneditino de Olinda. Terá como Pedro Araújo Lima o seu primeiro diretor, e aqui em São Paulo, na Faculdade do Largo de São Francisco, pelos franciscanos, Aroche seria o primeiro diretor da Faculdade de Direito de São Paulo. E, então há uma tradição também da Igreja na formação do direito brasileiro. Claro que isso vem de Portugal, que tem como herança fortíssima o direito canônico, além do direito germânico e do direito romano, há uma forte influência do direito canônico na formação da visão portuguesa. E é evidente que o Brasil, então, acontece num relacionamento edípico entre Dom João VI e seu filho, o Dom Pedro I, e Portugal também tem uma relação edípica entre Dom Afonso Henriques, já que no ano de 1143 é fundado Portugal por Dom Afonso Henriques. O Dom Afonso Henriques é filho do conde Henrique de Borgonha, que herda de Afonso VI de Leão o condado portucalense. Então, Porto era o resquício do condado portucalense, no norte de Portugal, e vai até a região de Coimbra. Coimbra é uma cidade também romana, conímbriga, indo até os limites de Lisboa, ou Lisipo, cidade fundada pela mitologia de acordo com Ulisses. Ulisses daria o nome a essa cidade, mas também sabemos da herança cultural de Lisboa dos fenícios. Os antigos libaneses ajudaram a formar também essa questão da cidade de Lisboa. Então, toda a nossa tradição cultural, além da visão propriamente do Império Romano, mas também com a importância dos árabes, que ficaram quase 700 anos ali na Península Ibérica, e a influência fortíssima da cultura árabe, moçárabe, basta ver as palavras que nós temos em português. Então, todo o direito português, que vem muito do direito romano e germânico, né, com a cristianização, acaba tendo também uma forte influência do direito canônico. Então, a influência, e claro, também do direito visigótico, já que os visigodos vieram, imagina o seguinte, vieram a pé lá da Mongólia. Muitos portugueses têm ainda o seu DNA sangue asiático, porque muitos vieram caminhando lá da Mongólia a pé. Então, direito português até 1210, poucas alterações,
já que Dom Afonso Henriques funda Portugal, é uma relação com a mãe. O pai morre, o conde Henrique de Borgonha morre, que havia recebido o condado portucalense do seu sogro, Afonso VI, e com a morte a sua mulher passa a ser a herdeira, a rainha, Dona Tareja de Leão, Teresa. Mas aos 17 anos, o Dom Afonso Henriques, o filho deles, acaba ficando com receio. Isso também às vezes é contado como mito, mas parece que ele prendeu a mãe no castelo de Póvoa de Lanhoso. Do Lanhoso, existe ainda o castelo que pode ser visitado lá, até pela internet vocês podem acessar o castelo de Póvoa do Lanhoso, próximo ali a Braga, Guimarães, porque Portugal nasce em Guimarães. Então ele prende a mãe no castelo, porque ela começa a ter um relacionamento afetivo, parece que um relacionamento com condes lá da Galícia, e com medo que Portugal voltasse para a visão galega. Então é interessante, o Brasil nasce de uma visão edípica entre o Dom João VI, o filho, e a Portugal nasce nessa relação do filho com a mãe, o Dom Afonso Henriques, que está sepultado lá no mosteiro de Coimbra, onde está o primeiro santo português, São Teotônio, que está lá junto com o Dom Afonso Henriques e seu filho Dom Chancho, o primeiro descendente depois de Afonso Henriques, em Coimbra. Então a relação da Lusitânia com o Império Romano ela é extremamente importante, já que Portugal não houve feudalismo. Atenção, anotem isso. O Raimundo Faoro, um livro famoso chamado Os Donos do Poder, comenta que Portugal não teve feudalismo. A figura centrada no imperador. Até hoje nós herdamos, de certa forma, essa visão centralizadora de fala com o diretor, com o reitor, com o rei, que interessa é quem está no comando. Então há uma relação ainda, por causa que não houve feudalismo em Portugal. Criado então os conselhos de câmaras, né, que vão tentar regulamentar a legislação em Portugal, começa-se então essa ideia de recorrer aos forais. Então até de 1143, da fundação por Dom Afonso Henriques, que vai expulsando os mouros do norte de Portugal até o Algarve. Portugal é um país pequeno, o Brasil tem 92 vezes o território de Portugal. Portugal tem 700 quilômetros de comprimento, 200 no máximo de largura, então a extensão territorial é um país pequeno. Fala o latim, o português é a língua, o Cervantes dizia que era a língua mais bela que havia existido até então. E eu acho que o português é uma língua complicada e difícil. Devemos ao pai da língua, que é o Camões. Aqui está o Camões, Luís Vaz de Camões, que vai trabalhar depois essa questão da língua portuguesa. O pai da Itália, da língua italiana, o toscano, Dante Alighieri, mas a língua portuguesa devemos ao Luís Vaz de Camões, tá certo? Que escreveu os Lusíadas. Então, há uma herança, claro que o Fernando Pessoa é o maior poeta da língua portuguesa, vai incorporar muito essa questão da literatura, da importância. E a nossa pátria é a língua portuguesa. Um jurista que não sabe falar, que não sabe se comunicar com a língua portuguesa e escrever, complexo. Então, dedicar à literatura, evidente que há um exagero gramatical, quando a literatura salva. Eu já fui salvo várias vezes pela literatura. Então, diferente do momento atual, em Portugal nós temos 3 ordenações, já que o rei gosta de dar ordem. São as 3 ordenações. Ordenações afonsinas de Dom Afonso V, vai ser o primeiro rei a fazer uma tentativa de 1446, as ordenações de Dom Afonso, as afonsinas. Em 1521, as ordenações manuelinas passam a dominar, Dom Manuel, a visão marítima, e depois, quando Portugal passa para o domínio espanhol, vocês lembram que de 1580 até 1640, Portugal passa ao domínio espanhol. Filipe II da Espanha, Filipe I de Portugal, ele é neto de Dom Manuel, o Venturoso, então ele vai herdar o país todo.
Havia, claro, e com a anuência do Papa romano. Então, Portugal nasce também com Dom Afonso Henriques, dando a autorização do Papa de Roma, autorizando um Estado católico. Então, um vínculo fortíssimo com o catolicismo. Então, claro que as ordenações, essas 3 ordenações, então, afonsinas, Dom Afonso V, 1446, as ordenações manuelinas, de Dom Manuel Venturoso, claro que era uma organização mais marítima, 1521, e depois, em 1640 até de 1580 até 1640, as ordenações filipinas, que passam já a ser dominadas em 1603. Lembre que o livro V das Ordenações Filipinas é um verdadeiro Código Penal, vai trabalhar essa questão principalmente da questão penal. Tanto é que Tiradentes foi enforcado, baseado no livro V das Ordenações Filipinas, já que o Tiradentes ousou querer o poder da Dona Maria I de Portugal, crime de lesa majestade. Então ele foi condenado foi enforcado no Rio de Janeiro, no Largo do Lampadário, seu corpo foi esquartejado, colocado em postas, deixando que se decompusesse, sua casa foi derrubada e salgada para que não crescesse nem ervas daninhas. E até a 5ª geração condenada. Imagina, a casa do Tiradentes era alugada, não era a casa dele, mas mesmo assim ela foi derrubada e salgada. Então, esses códigos, tanto os Afonsina, Manuelina e Filipinas, tinham o aspecto de trabalhar 5 livros. Direito administrativo, seria o primeiro livro, organização judiciária. O segundo livro, direito eclesiástico, a partir dos direitos eclesiásticos, do rei, dos fidalgos e dos estrangeiros. O terceiro livro, processo civil, veja a importância do procedimento, né? O quarto livro, direito civil e direito comercial, já que os portugueses herdam, de certa forma, dos fundadores fenícios, que são os antigos libaneses, essa visão do comércio. E o quinto livro, o direito penal e processo penal. Essas leis, então, elas foram fundamentais para tentar... O Brasil, até pouco tempo atrás, tinha ainda na sua vigência aí legal o livro quinto das ordenações filipinas. O curioso também é que durante o período colonial brasileiro, de 1500 até 1822, as ordenações praticamente do direito português que comandavam, inicialmente as Afonsinas, de 1520 a 1603, as ordenações de Dom Manuel, manuelinas, e depois as Filipinas, de 1603 até 1822, a independência. Com influências até no Código Civil, até 1916 não tínhamos eram ainda as ordenações filipinas, tá certo? Então a importância, como essa visão de ter, quer dizer, não ter tido o feudalismo em Portugal. Havia então uma dependência de quem comanda. Quer falar com o reitor, com o chefe, com o diretor, com o presidente, né? Não há uma visão de resolvermos as coisas entre nós, né? Diferente dos países que tinham uma percepção diversa dessa. Claro que Portugal ficou ali, né, no início da sua formação, o direito era romano, mas haverá, novamente, com a ação pombalina, em 1755, Portugal estava sob domínio de Dom José I, que era um rei que não queria saber de nada, ele não gostava de governar. E deixou para o seu primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, que fizesse, então, uma ordenação do país. Na verdade, quem comandava o governo, o chefe do governo, do reinado de Dom José, que foi de 1750 a 1777, era o Marquês de Pombal, na época era Conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo. E, inclusive, o Marquês de Pombal ele nasceu na região de Pombal durante a invasão napoleônica. Quando Napoleão invade Portugal, a primeira coisa que ele faz é ir no túmulo do Marquês de Pombal, tira os ossos do Marquês do caixão e pisa com os cavalos, para desmoralizar o efeito desse. Mas o Pombal foi realmente ele era um iluminista, ele era um iluminado, né? Tinha uma visão
Ele tinha sido formado na Inglaterra, fez vários acordos com os ingleses também, falava muito bem inglês, vendeu a Ilha da Madeira para os ingleses, mas no contrato era a madeira da ilha. Em inglês é diferente, né? Vem primeiro Wood of the Land, né? Então acabou. Ele falou: não vendi a Ilha da Madeira para vocês, eu vendi a madeira da ilha. E os ingleses foram lá, cortaram toda a madeira que havia na Ilha da Madeira. Então, essa questão do iluminista Pombal foi fundamental, inclusive na remodelação da Faculdade de Coimbra. Ele era formado em Direito em Coimbra, né? Então teve uma participação importantíssima na formação, né, do próprio país, da ordenação da legislação em Portugal. Claro que essa herança lusitana, a influência nossa é muito grande, principalmente na formação de Portugal. Portugal é formado, bom, imagine, 92 vezes menor que o Brasil. É evidente que tem toda uma conotação de espacialidade geográfica, né? Eles brincam lá em Portugal, dizendo que o Brasil é o Portugal que deu certo. Mas haviam vários povos ali na região de Portugal, os celtas, os iberos, os tartésios, cartagineses, fenícios, gregos, celtíberos. É uma quantidade enorme de povos que se apossaram daquela região, né? Celtas, celtíberos, fenícios, cartagineses, todos. E Portugal, se você olhar no mapa, tem uma extensão pequena, se for ver em termos do Brasil, praticamente em 9, 10 horas você cruza o país de norte a sul, e em 2 horas, na lateral tem sempre setas indicando Espanha, né? Dá a impressão que a Espanha, 200 quilômetros, como de Campinas a Santos, praticamente é o trecho de largura do país. Então, Portugal nasce em Guimarães, na Batalha de São Mamede, do filho Dom Afonso Henriques contra a mãe Dona Tareja, que com a morte do pai começa a namorar um conde. Eram 2 condes, na verdade, que eram irmãos lá da Galícia, e ele acaba tendo um problema de fundar Portugal com 17 anos, e expulsa os mouros até o sul, tá certo? Claro que não expulsou os mouros, porque os mouros ficaram miscigenados em Portugal. Você vai, visita o país, ou vê o país nas imagens, você vê que é uma população com características árabes. Tem lá a mouraria, a judiaria. Então, judeus e árabes ajudaram, né, a formar o país, né, no Castelo de Guimarães. Bom, hoje Portugal pertence à Comunidade Europeia, então houve uma modificação na sua legislação também e pertence à visão da Europa. É claro que Coimbra é uma das cidades principais do ponto de vista jurídico, mas a legislação dos visigodos também influenciando toda a Península Ibérica, sul de Portugal. Ao norte ficavam os suevos, né, povos que também bárbaros que invadiram aquela região toda, e também os muçulmanos. A importância dos muçulmanos na Península Ibérica é incontestável, até nos hábitos e nas visões. Na própria Espanha tem lá, né, cidades árabes, muitas cidades em que houve uma transformação do igrejas de mesquitas muçulmanas como em Córdoba, a mesquita de Córdoba hoje é uma igreja, mas a base dela é toda com caracteres muçulmanos. Os muçulmanos falam em jihad, que é a luta. Jihad maior, a luta de você com você mesmo. E jihad menor, quando você não vence, você vai tentar, através do outro, entender a questão cultural. Então, influência árabe, influência judaica, uma série de escritores importantíssimos da língua portuguesa, né? Veja o Saramago aí, que agora recentemente ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. A língua portuguesa sempre não foi muito reconhecida, nós somos a 5ª língua falada no mundo. Primeira é mandarim, dos chineses, segunda, espanhol, terceira, inglês, quarta, árabe, 5ª é português. Então, a 5ª língua falada no mundo. E escritores, né, do livro de Camões, Padre Antônio Vieira, que maravilha para nós o direito, Padre Vieira, Essa de Queiroz, bom, uma série de escritores importantes, mas o Fernando Pessoa seria a base principal da língua, quando diz minha pátria é a língua portuguesa.
Então, para nós, o direito fundamental entender a Lusitânia e essa questão do nascimento de Portugal como uma cultura, né? Portugal é filho da Espanha, eles não se dão muito, as fronteiras são complexas agora com a União Europeia, mas há uma rivalidade cultural, né? A formação também de legislações, né? Lei das Seis Marias, que vai trabalhar a questão agrícola, lei então, legislações que vão forçar, né, a questão da formação do país e a interferência do direito no Brasil. Claro que as ordenações afonsinas é uma tentativa inicial de formação de regras, de legislações, trabalhando aqueles 5 livros que eu já comentei com vocês, tá certo? Então, claro que o rei é o cargo mais alto da justiça, cabe recurso somente ao rei, há uma interferência também do crime como pecado, interferência muito forte do direito canônico nas ordenações afonsinas, nas primeiras ordenações. Havia uma desproporcionalidade entre o crime e a pena, não tínhamos ainda a becaria, mas essa igualdade e equidade vai sendo formada com o tempo. As ordenações manuelinas, claro que era uma visão mais marítima. Portugal tinha a população muito pequena, imagine a quantidade. Hoje Portugal tem 10 milhões e 200 mil habitantes, o Brasil tem 212 milhões, 92 vezes maior, imagine. E Portugal descobriu 2/3 da população mundial. 2/3 do mundo foi descoberto pelos portugueses, né? 2/3 da geografia mundial. 2/3. Então, estiveram no Japão, a palavra pan em japonês é pão, levada pelos portugueses. Portugal foi o primeiro país a formar suas fronteiras com a Espanha. Imagine enfrentar a Espanha, melhor delimitar fronteiras e ir para o mar. Navegar é preciso, diz o Fernando Pessoa. Viver não é preciso, navegar é preciso. Então, toda a influência em Sintra, em Mafra, construções de castelos por Dona Maria I, castelo de Mafra, feito pela Dona Maria I, mãe de Dom João VI, filho de Dom José I, com o de Mafra com madeira vindo aqui do Brasil, pau-brasil, e também do importante castelo de Sintra, onde tem lá algumas gralhas. Havia um rei que mandou, o rei estava lá com uma donzela nos corredores do palácio e beijou a moça, e a rainha chega e pega os dois se beijando. E ele diz para a rainha, não foi por mal, foi por bem. E a rainha sai ali daquele local, do castelo de Sintra, e espalha para a corte portuguesa. Não foi por mal, foi por bem. E quando ele vai à missa, porque tinha missa, os reis participavam em locais privilegiados na igreja. Lembre que no Brasil nós tivemos influência seríssima, os negros ficavam fora da igreja, só podiam assistir missa do lado de fora. Evoluiu muito a igreja hoje, não é verdade? Teve uma modificação. Mas aí as cortesãs, não foi por mal, foi por bem. Aí ele mandou pintar no castelo, no teto do castelo, 100 e poucas gralhas, escrito no bico da gralha lá, não foi por mal, foi por bem. Então, as histórias pitorescas, além do Fernando Pessoa, do Zé Saramago, temos aí Maria de Luz Belchior, Flor Bela Espanca, uma grande também poetisa portuguesa, Camilo Castelo Branco, talvez o maior escritor da língua portuguesa, Camilo. Camilo tem um livro espetacular chamado Coração, Cabeça e Estômago, que é uma preciosidade. Vale a pena vocês que vão depois se preparar para escrever a monografia, lembrar, né, do Camilo Castelo Branco. Então, claro que a importância depois Portugal passa para o domínio espanhol, quando Dom Sebastião morre na Batalha de Alcácer Quibir, seu corpo nunca foi encontrado, e assume então o cardeal Henrique, que não deixando descendentes, então Portugal passa para o domínio espanhol de 1580 a 1640. Então tudo que Portugal havia tirado do Brasil, de ouro, de pedras preciosas, foi tudo para a Espanha. Depois a Espanha perde a Invencível Armada com Filipe e vai para a Inglaterra, toda essa questão nossa, né? Então é evidente que essa União Ibérica trouxe alguns frutos.
essa União Ibérica, como o Felipe II era neto de Dom Manuel Venturoso, ele vai tomar posse numa cidade chamada Tomar, numa igreja dos Templários, da Ordem dos Templários. E a igreja não havia teto ainda, não tinha teto. O que ele manda fazer? Tira as velas da caravela, coloca no teto da igreja e assume, toma o poder no Império Português e Espanhol, então, na região de Tomar. Importantíssima influência de Filipe II, que vai depois, no Escorial, pertinho de Madrid, fazer a sua vida como centro definitivo. Então, claro que a influência é importantíssima do direito português, também a questão da Inquisição, mas nós vamos trabalhar especificamente com isso, só lembrando o período pombalino. O Dom José I, que vai ser o rei que não quer saber, passa por Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, ele era anti-jesuíta, então ele manda fechar os jesuítas, consegue uma ordem do Papa para fechamento da ordem dos jesuítas em toda a Europa. Então, uma bula papal proibindo os jesuítas. Hoje o Papa é jesuíta, depois isso foi retomado, foi restaurado. Então, ele era o Marquês de Pombal, era um déspota esclarecido. Ele usava uma cabeleira, então é chamado também como cabeleira, né? Ele era um déspota esclarecido e tinha uma visão iluminista. Essa questão, quando Portugal passa para domínio da Grã-Bretanha, assume em Portugal o Beresford, William Carr Beresford. Então Portugal passa para o domínio espanhol. Curiosamente, nessa época quando os ingleses começam a mandar aqui na nossa região, lógico, isso foi depois da vinda da família real em 1808. Aqui no Brasil houve até esquis o Brasil chegou a importar da Inglaterra, que havia um convênio de compra comercial. Então o Lord Beresford comandou as forças portuguesas. Mas o básico que eu gostaria que vocês lembrassem são as ordenações. Lembrar que rei não faz código, rei dá ordem. Rei gosta de ordenações. Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. Tá certo? Lembrar essa importância na visão histórica dessas ordenações que influenciaram, logicamente, quem reclama que hoje houve uma modificação no Brasil, né, da legislação. Nós sabemos que o Brasil passou por... a independência efetiva foi em 1831, quando Dom Pedro I volta para Portugal. O Brasil é um país excessivamente, ainda uma colônia de Portugal, de 1500 até 1822. E o Marquês de Pombal, um déspota da razão, ele acaba, forma-se em direito em Coimbra, mas Coimbra era atrasada em comparação a Oxford e Cambridge. Mas em 1773, a suspensão da Companhia de Jesus pelo Vaticano, 1773. E lembrar também que no Brasil, em 1775, quando houve o terremoto em Lisboa, tinha 1,5 milhão de habitantes, todo o Brasil. Minas Gerais tinha 300 mil habitantes, era o local mais populoso do Brasil, 20% da sua população. Havia ainda uma quantidade grande de índios. O Brasil, no início do século XIX, 1801, tinha 4 milhões de habitantes. Metade eram escravos. Em 1845, a lei Bill Aberdeen proíbe o tráfico negreiro. Em 1850, Eusébio de Queiroz, como nós já vimos. De 1850 a 1890, 800 mil imigrantes vieram para cá. Itália, Espanha, Portugal, alemães também vieram, mas de outros países. Em 1850 fizemos a estrada de ferro Santo Jundiaí. Então houve um avanço. O Coimbrão, Pedro de Araújo Lima, é nomeado pelo imperador Dom Pedro I como primeiro diretor da Faculdade de Direito de Olinda, depois vai para Recife, 1827. Ele era chamado também Marquês de Olinda, Pedro de Araújo Lima, no mosteiro de São Bento lá.
E José Toledo de Arouche Rendon, o primeiro diretor da faculdade, era um tenente-general, a primeira faculdade de Direito aqui de São Paulo, do Largo de São Francisco, né? Pelos franciscanos também, no convento franciscano de São Paulo. Em Campinas, já com a nossa universidade, já há 79 anos, em 1941, o Monsenhor Emílio José Salim, né, cria, em 1951, por decreto assinado por Getúlio Vargas, cria a abertura da nossa escola em 1952, portanto, com 68 anos. Em 1970, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. Lembra daquela música da Copa de 70, 90 milhões em ação, para frente o Brasil, salve a seleção. Então, 99 milhões eram os habitantes, 18 milhões de analfabetos e 26 milhões ganhavam menos de um salário mínimo. O país ainda tem muita coisa para ser feita, né? Então, se em 1775 tínhamos 1,5 milhão de habitantes, no ano 2020 já 212 milhões. E parece que está tendo uma queda, uma diminuição. Mas sempre haverá espaço para a visão do direito como objeto cultural. E é importantíssimo que lembremos da herança, toda a questão da herança lusitana, né, que vai influenciar o nosso direito aqui no Brasil, e não esquecer que a língua é fundamental. E que os reis não gostam de fazer codificações, os reis gostam de dar ordens. Veja que a Constituição Primeira de 1824 tinha o poder moderador do rei, Dom Pedro I, tá certo? Então eu falei uma questão aí sobre essas ordenações que dominavam o Brasil, principalmente as ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, com uma tentativa de regulamentação das normas e a influência do direito canônico, do direito romano, das institutas de Justiniano nas faculdades de Direito de Coimbra e depois na formação também das nossas faculdades. Antigamente, os alunos de Direito, quando iam para a aula, levavam o livro de Castro Alves embaixo do braço, como é que chamava? Espumas Flutuantes. Hoje, acabou-se a poesia, a literatura. Então, lembre sempre de resgatar a memória do pai da língua, né? Do Camões aqui, tá certo? Pai da língua portuguesa. Minha pátria é a língua portuguesa. E de lembrar que nós temos uma influência fortíssima da oratória, mas também da escrita. E a vida inteira seremos estudantes de direito. Não há última aula em direito. Sempre seremos estudantes. Tá bem? Felicidade para vocês. Um abraço.